Nós vamos ao capítulo 3, vocês veem aqui a tela. Continua com derivadas, mas são mais aplicações de derivadas agora. Comecemos por funções implícitas. Função implícita é, por exemplo, a função do círculo. Ela não é uma função explícita, porque ela não passaria no teste aqui da reta horizontal, né? Toca 2 pontos. É porque a função do círculo, na verdade, ela é separada em 2 funções. Se você isolar o y, vai ter o mais e o menos raiz quadrada. A função do círculo são 2 funções. Essa passa no teste da reta vertical e essa também. Função implícita é um golpe, né? É um artifício matemático para você conseguir escrever um círculo, uma função que exigiria várias funções, né? No caso do círculo 2, mas eu poderia ter funções que, por exemplo, esse laço aqui, que é o fólio de Descartes, ele precisa ser separado em 3 funções, né? O fólio de Descartes, uma das equações dele, né, é essa aqui. As outras você muda esse número, né? Mas com esse número 3, primeiro que eu não consigo explicitar o y aqui, tal como eu fiz no círculo. Eu, na mão, não consigo. Eu peguei um software para explicitar, né? Então, ele achou aqui essa função muito louca, né? Uma é mais e outra é menos. Então, tem 2 funções. Aqui tem uma função g e uma h. Né? Uma por mais e uma por menos. Vamos ver qual que é g e h. É vermelho e é marrom, né? Então, essa aqui é g, que faz esse pedacinho. Essa aqui é h, né? E a f é esse pedacinho aqui, ó, que está definido aqui, né? Nem a pau que eu ia conseguir, na mão, achar esses valores. Eu pedi para um software fazer para mim. Cada uma das funções f, h ou g, elas passam no teste da reta vertical, né? Mas o fólio em si, não. Aqui chega a pegar 3 pontos, né? Então, mas e por que eu estou aprendendo função implícita? Porque eu vou pedir para você a derivada dela, né? Veja como eu estou sendo mal. Eu nem dei a função, nem explicitei a função, né? Dei a função, mas não explícita e quero a derivada dela. E você vai fazer, não vai ser difícil. Vamos fazer primeiro uma que eu consigo explicitar, né? Vamos pegar essa aqui, ó, xy igual a 1. Claro que você consegue explicitar essa função, é só passar o x dividindo, né? Então, eu te dei essa função implícita e disse, encontra a derivada. Daí você explicitou, muito esperto, né? E depois você fez a derivada da função explícita, né? E deu isso aqui. Porque você fez a derivada, né? Você fez a derivada de x da menos 1. Né? Você pegou isso aqui e fez linha, né? Daí deu menos 1 x da menos 2, né? Que é isso aqui, ó, menos 1 x da menos 2. Beleza. E eu vou ter que te dar certo, apesar de você ter explicitado antes, porque eu não disse que não podia explicitar antes, né? Mas, como você sabe que tem funções que é muito complicado de explicitar, você pensa, bom, amanhã ou depois esse professor vai me pedir algo que eu não consigo explicitar, né? E daí você parte dessa função de novo. Você diz, o que eu vou fazer? Eu vou derivar ela dos 2 lados, mesmo sem estar explícita, né? Então, olha aqui, eu tenho xy igual a 1. E derivei com relação a x dos 2 lados, né? O primeiro pedacinho é a regra da cadeia, né? Eu faço, então, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, né? É esse pedacinho aqui, ó. O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Igual a derivada de 1, que é 0. Bom, a derivada de x com relação a x é 1, né? Então, 1 vezes y dá esse y aqui. Lá vai ficar x vezes y', né? X vezes, tá aqui, ó, x vezes y'. Isso aqui é a mesma coisa que y', né? E depois você isola esse cara aqui e você chega nessa derivada aqui. A derivada de y com relação a x é menos y sobre x. Só que antes você achou menos 1 sobre x quadrado. Em tese, se eu fiz tudo certo, é a mesma coisa, né?
E você pode verificar que é a mesma coisa, porque por sorte você pode explicitar antes, né? E aí você vai dizer que dy dx é igual a menos, o y é 1 sobre x, né? 1 sobre x, né? Que vai dar menos 1 sobre x quadrado também. Normalmente, eu faço a derivada implícita porque eu não consigo explicitar. Então, eu termino aqui, tá? A derivada explícita, desculpem, a derivada implícita, ela não vai depender mais só de x, ela vai depender de y e de x. Alguma coisa tinha que ter, né? Não pode que ia ser tão fácil, né? Que eu ia fazer uma derivada só dependente de x. Mas não faz mal, né? Eu vi que derivada implícita é só sair igual uma multa derivando de ambos os lados. Aqui pede-se, né? Encontre a derivada dessa função aqui. Eu não consigo, né? Eu não consigo nem a pau explicitar esse y. Esse y quadrado, tudo bem, mas como é que... Não tem choro, né? Então, a função é essa, ela não é explícita e eu quero a inclinação dela. Isso é muito louco, a gente até vai colocar no Excel depois para entender bem. Primeiro eu vou sair derivando dos dois lados, né? Então eu vou derivar com relação a x, né? Aqui vai ficar o quê? Eu aprendi a regra da cadeia na última aula. Eu vou aplicar com mais calma ela. Então eu vou fazer a derivada com relação a x de 5y², o 5 eu já coloco para fora. Derivada de y² com relação a x, mais a derivada com relação a x do seno de y, né, igual, aqui eu já vou colocar, bom, coloca mais um passinho, não custa, de x². Agora eu vou vir aqui para baixo, né, 5 vezes a derivada de y² com relação a x eu não sei, eu só sei a derivada de y² com relação a y. Então, vou fazer assim, derivada de y² com relação a y, que é 2y, aí eu sei, né? Só que eu não quero ela com relação a y, eu quero ela com relação a x. Então, eu vou multiplicar isso aqui por dy dx. Pronto. É o efeito como se cortasse esse com esse, né? Aí eu tenho a derivada segunda de y com relação a x. Mais... Bom, a derivada do seno de y com relação a x eu não sei. Eu só sei a derivada do seno de y com relação a y. Aí eu faço aqui dy dx. Aquele eu posso já fazer que vai dar 2x. Olha, agora eu acho que eu consigo me virar, porque vai dar 5 vezes 2y. 5 vezes 2y, vezes dy dx, né? Mais cosseno de y, vezes dy dx, igual a 2x. Né? E agora eu preciso isolar a derivada. É só isso, só isola a derivada, vai dar esse cara aqui, ó. Então, veja que a derivada depende dos pontos x e y, não só dos pontos x, né? Eu vou fazer no Excel agora, primeiro esta daqui, xy igual a 1, e depois esta daqui, para nós tentarmos compreendermos bem isso. Eu vou ter que colocar pontos x e y aqui, agora vai ser uma boa, né? X e y. Vamos ver como a gente vai se virar para fazer isso no Excel, porque a coisa é implícita. Bom, se bem que primeiro eu tenho explícita, mas eu vou fazer implícita já. X vezes y. Vou colocar valores de menos 4/4, né? Igual a este, cima mais 1. E eu tenho que colocar valores de y aqui
esse vai ser fácil, né? Tal que é o produto de 1. Então, igual a 1 dividido por esse, né? Até que vai ser fácil. Só claro que esse aqui não vai dar certo, eu vou fazer de menos 2 até 2. Vai ficar melhor, porque senão vai ficar muito pequenininho, ou de menos 1. Menos 1 até 1, e aí eu vou somar mais 1 dividido por 4, mais 1/4. Pronto. E aqui, naturalmente, vai ser o produto, vai ser esse vezes esse, que da forma que eu fiz vai dar sempre 1. Esse aqui ele não vai poder fazer. Aí eu não quero nem que ele considere 0. Vou tirar esse cara daqui. Esse ponto eu não quero. Isso aí, ó. XY. Ah, tá. Ele tinha feito x vezes y também, não. Isso era uma bobagem mesmo, né? Então, aqui eu tenho o gráfico, né? De xy igual a 1, né, ou de y igual a 1 sobre x. A mesma coisa, era o gráfico que eu esperava. Eu vou fazer agora o gráfico também da derivada, que é menos 1 sobre x quadrado, a derivada explícita, né? Vou chamar aqui de derivada explícita, que é igual a menos 1 dividido por x quadrado. Essa é a derivada explícita. Igual a menos 1 dividido pelo x ao quadrado. Até aqui embaixo, né? Menos essa aqui, claro que não vai existir. E eu vou querer fazer o gráfico da derivada explícita e da derivada implícita. Eu vou começar com a derivada explícita. Adicionar. O nome da série é este. O x da série é exatamente o mesmo. E o y da série é a derivada. O que eu observo aqui, ó, que a derivada sempre é negativa. Faz sentido, porque a inclinação dessa curva sempre é negativa, né? O ideal até seria eu fazer mais pontos, né? Eu vou somar mais 0,1 aqui, ó, 0,1. E agora eu vou fazer um caminhão de pontos. Opa! Igual a esse mais 0,1. Vai ficar mais suave a curva. Aqui, ó. Vou dar um zoom menos. Para colher essa faixinha. Pronto. Agora, este cara aqui, nós vamos trazer ele até aqui embaixo. Bom, podemos trazer todos, né? Por sorte aqui não apareceu 0, né? Isso é um erro numérico, né? Vezes 10 a menos 16 deveria ser 0, mas eu vou ficar feliz com ele, vou ficar contente com ele assim, daí não preciso nem apagá-lo. Só que a derivada aqui ficou muito elevada, eu vou apagar, não. Derivada vezes 10 dá 31. Isso é a mesma coisa aqui, infinito. Agora, esse cara ali eu não poderia apagar. Aqui, ó. Porque ele soma 0,1 com o de cima. Selecionar dados, né? Eu posso ou pegar ele aqui em cima. Sabe, ele me permite fazer isso? Permite. Aqui eu peguei a derivada e agora eu vou pegar os dados mesmo. Então, por vez só que ele aceita. E aqui. Claro que a derivada, ela ficou muito grande ali perto desse ponto aqui, né? Muito grande negativamente. Eu vou colocar um outro eixo, que não é difícil, né? Vou colocar um outro eixo y. Percebo que aqui é o eixo y da derivada, né? Então ela é sempre negativa. O zero da derivada está aqui, ó. Talvez para não haver confusão, eu faça assim, ó, o máximo igual ao mínimo, né? Para o zero coincidir, né? Senão
é capaz que, né, agora o zero está coincidindo aqui das duas, né? Eu consigo ver que ela é sempre negativa. Ficou melhor. Inclusive aqui a derivada é negativa, né? Inclusive aqui, sempre inclinação negativa. Agora eu vou encontrar a derivada implícita. A derivada implícita era menos y dividido por x. Nós podemos voltar lá no PowerPoint. Ó, menos y dividido por x. Suponha que eu não conseguisse explicitar e substituir aqui. Então, igual a menos y dividido por x. Vocês podem ver que ela dá exatamente a mesma. Eu nem vou fazer o gráfico dela, né? Vou fazer uma menos a outra, e vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma. Vou fazer até num golpe mais rápido aqui, ó. Igual a esta menos esta daqui, ó. Pronto. Vocês, ó, dá tudo zero, então elas são exatamente iguais. Legal. Quando eu não consigo explicitar, pelo menos eu consigo fazer isso. Eu vou fazer mais um gráfico agora, né, que agora ela vai fazer mais sentido. E é nessa aqui que eu não consigo explicitar, né? Eu vou tentar fazer no Excel esse gráfico, ó, 5y² mais seno de y igual a x². Tá? Então, 5y... Vou copiar essa função, porque certamente eu vou me esquecer dela. Que ela e colar lá. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o valor de x e de y. Tá? Eu vou chutar valores para x e para y, de forma que essa igualdade aconteça. Então, do lado de cá, eu vou escrever 5y² mais seno de y. E do lado de cá, x². Aqui já não é mais tão evidente fazer esse gráfico, né? Eu vou chutar aqui valores para y, talvez, e não para x. De menos π a π. Então, vou colocar de menos 3, ou de menos 3,14. Menos 3,14, né? Menos 3,2. E vou variar de 0,2 em 0,2 até 3 positivo, né? Então, igual a este mais 0,2. Um zoom menos, nem sempre a tabela toda vai aparecer. Então, a gente vai fazer aqui, ó, é 3,2. Claro que isso são escolhas arbitrárias minhas, né? Eu poderia colocar qualquer... Gostei desse... Achei que faz sentido, né? E o x, eu não sei que x que eu vou colocar. Eu vou ter que colocar um x, né, tal que x² seja igual a isso. Se bem que eu também consigo fazer isso dizendo, olha que x pode ser tanto mais como menos a raiz quadrada de tudo isso aí. Então, eu tenho 2x, na verdade, que satisfazem essa equação. Oh, que coisa, né? No Excel, isso aqui não é fácil de fazer, esse gráfico dessa função implícita. Porque eu tenho 2x que satisfazem isso. Eu vou tentar aqui, ó. Senão a gente vai usar outro software, né? Então, eu tenho x1 e x2. Porque um dos x é a parte da raiz quadrada positiva e outra da negativa, né? Então, eu digo que x2 é igual a menos a raiz desse cara aqui. Eu ainda nem calculei, né? Então, eu vou calcular ele. Escrever aqui igual a 5 vezes y² mais seno, eu tenho que escrever sen aqui, né? Sen do y, que eu não consigo pegar, então vou clicar nesse de baixo e subir 2.
Tem o primeiro aqui, do clique duplo, né? Ele faz até lá embaixo. Agora, esse cara é menos a raiz. Vou copiar esse cara aqui de dentro, vou colocar ele aqui. Só que esse é mais a raiz, né? Então, não precisa nem mais, nem nada, mas tá ali, ó. Clique duplo. E agora, não importa qual dos dois que eu faça ao quadrado, né? Não importa qual dos dois que eu faça ao quadrado, porque, olha ali, ó, deu certinho, ó. Um igual ao outro, né? Não importa qual dos dois que eu faço. Esses aqui são só para conferir a função, né? Eu quero o gráfico de x por y. No Excel eu tenho que fazer os dois gráficos, não tem choro. Então, vamos lá, inserir o gráfico. Acho que eu vou pegar esse aqui só com sem as bolinhas. Tenho que adicionar, então, selecionar dados, adicionar o nome da série. Boa pergunta. Eu vou dar o nome da série x1 por enquanto. Os valores de x. Aqui. Eu posso deixar em branco o nome da série também, não tem problema, né? É um dado opcional. O y é igual para os dois. Ok. Vou adicionar mais um. Nome da série, vou chamar de x2. O x da série agora é esse x aqui. E o y da série é este daqui. Olha o gráfico que dá aquilo. Seria mais interessante talvez vê-lo de o x. É que o x está variando muito, né? O x está indo de 7 a menos 7 aqui, ó. O x é que depende de y, né? O y que nós colocamos de menos π a π. Talvez eu diminua o y na intenção de diminuir o x, né? Eu vou começar o y para dar mais ou menos ali, vou começar né, de menos 1 a 1, o y. Menos 1. Né? E nesse cara aqui, eu vou somar um número que eu ainda não sei. Deixa eu apagar esses y aqui. Esse número que eu ainda não sei, eu vou colocar ele aqui do lado. Aqui, ó. Vou colocar agora como se fosse ponto 1. Vou escrever igual a esse, mais este daqui, não esquecendo de colocar o cifrãozinho, né? Por que o cifrãozinho? Porque quando ele for lá para baixo, né, eu quero só que ele fique fixo aqui, né? Aqui tem momentos em que não existem, né? Porque vai dar uma raiz negativa, alguma coisa assim. E ele foi até 2, eu queria que ele fosse até 1. Bom, para ele ir até 1, aqui é só um multiplicador. Ao invés de somar esse cara, eu vou somar um pouco menos, né? 0,05. Pronto. Agora eu vejo bem essa funçãozinha, como ficou. É muito louca, né? Imagina a derivada disso aí. Aqui a derivada é negativa, aqui a derivada é positiva. A mesma função tem duas derivadas. E nós vamos ver se isso é verdadeiro aqui no que nós encontramos. Bom, a derivada ela depende do ponto x. Então, sim, a gente tem x1 e x2. A mesma função, né, tem duas derivadas, né? Porque a mesma função tem 2x, tem um x positivo e um x negativo. A mesma função tem uma derivada negativa e uma derivada positiva, né? Uma derivada positiva e uma negativa. Então tem totalmente lógica o que a gente fez aí. Isaac, tranquilo isso que eu fiz? Aparentemente, sim. Sim, isso aqui vocês não precisam fazer, tá? É só entender a necessidade da derivada implícita. Eu só quis contextualizar. Eu não vou fazer no Excel essa derivada aqui também? Eu vou fazer. Já que eu comecei, vamos terminar. Tá? Vou copiar essa derivada. Aqui eu tenho a função, vou colocar ela um pouco mais para lá.
Esse cara aqui eu usei lá para fazer o delta y, não vou deixar ele aqui, só vou pintar ele com uma corzinha diferente. Estou bem brasileiro hoje aí, né? Verde e amarelo. E eu perdi a derivadinha, vamos copiar ela de novo. Então, eu tenho, na verdade, duas derivadas, né? Então, derivada implícita 1, derivada implícita 2. Vou colocar um underline aqui que fica melhorzinho. A derivada implícita 1 é 2x1 sobre 10y mais cosseno de y, igual a 2 vezes x1 dividido por 10 vezes y. Eu não precisava agora, tá? Mas vocês vão ver a necessidade disso daqui a pouquinho. Eu vou colocar um cifrãozinho aqui na frente. Só do SEI, não do número. Mais cosseno desse mesmo cara aqui com um cifrãozinho aqui na frente. Ó, da coluna e não da linha. E por que você fez isso? Quando eu puxar, claro que eu vou puxar ele para baixo, né? Vai acontecer, né? Como eu não botei o cifrão na frente da linha, ele vai descer junto. Mas quando eu puxar ele para o lado e eu coloquei o cifrão na frente da coluna, vejam bem, o Y, né? Que é a coluna C, ficou. Né? Ela não veio junto para a direita. O X veio para a direita porque não estava fixo, né? Então, é uma CTzinho legal. Pronto. Agora aqui eu tenho as derivadas. Eu vou adicionar o gráfico das derivadas. Aqui no... Esse eu vou apagar, não preciso mais. Aqui nesses gráficos aqui. Então, clique com o botão direito, selecionar dados. Adicionar. Nome X, derivada implícita 1. 1 são os X, os X positivos, né? O X da série, essa derivada implícita 1, precisa ser os X da derivada implícita 1. Esses num aqui é porque deu alguma raiz negativa, né? Claro que não existe. E agora, o valor da derivada. Vamos ver o que aconteceu com a derivada. Isso aqui tá coerente. Né? Este cara aqui é a derivada do x1. Né? Então, vamos ver qual que é o x1. Esse é o x2, é claro que é a derivada desse aqui. Tá? Então, essa derivada aqui ela é constante e negativa até aqui. Bom, vamos apagar essa função aqui, só vamos pegar do x1. Né? Qual que é a função? A função é essa azul. Ó. Essa derivada aqui ela é constante e negativa, tá certo? Ó, constante e negativa, né? Agora, de repente, essa inclinação, só que essa inclinação aqui ela vai quase para zero, né? Isso aqui. Ele considera zero. Esses números aqui eu vou ter que tirar. Ó. Esses números eu tenho que tirar porque não faz o menor sentido. Né? Se não existe, não existe, cara. Então vamos apagar esses aqui, ó. Senão a gente não entende. Agora ficou mais fácil de entender esse gráfico, né? A derivada praticamente constante, sim. Este cara está aqui. E aqui a derivada está tendendo a zero. Sim, a derivada está tendendo a zero. Né? Porque a inclinação é muito pequena, é negativa e pequena. Depois a inclinação vai aumentando, depois a inclinação vai aumentando e fica negativa. Aqui a inclinação é praticamente constante nesse trecho aqui. Ó. Então, e a derivada deu
praticamente constante. Esse é um exemplo nada didático, tá? Não é fácil de verificar, mesmo porque eu tive que apagar algumas coisas aí para a gente ver só um pedaço da função, né? Na verdade, tem a função para o outro lado ainda que nós não vimos. Mas o maior pepino aqui é que tem derivada, né? É uma função que é implícita, né? Tanto que ela não passa no teste da reta vertical. Vamos àquilo que a gente pode ganhar um pouco mais, tá? Isso aqui nem foi pedido para fazer tudo isso. Essa questão aqui nós fizemos a aula passada, né, no quadro, na verdade, quase todas, né? E depois, na aula passada, ainda eu pedi para fazer uma questão de um círculo, né? Essa aqui eu não fiz, mas eu pedi para fazer e entregar eu tinha dado um círculo. Vocês se lembram da equação? Se vocês não se lembram, a gente coloca, é até melhor colocar outra. X menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. E aqui, nós sabemos que isso é um círculo que tem o centro era 2 e menos 1. Né? Em 2 e menos 1. E eu pedia aqui no ponto 3, né? Já que esse era o ponto 2 para x, aqui no ponto 3, eu pedia qual que era o valor da derivada, né, da equação dessas duas retas. Bom, para saber a equação dessas duas retas, a equação de qualquer reta é a x mais b. Eu tenho que saber o a e o b, né? O a eu descubro da inclinação do círculo nesses pontos, né? No ponto x igual a 3, e é o que eu vou fazer agora. Se eu tenho a equação desse círculo, por que eu não faço a derivada, né? Eu vou fazer a derivada implícita, vocês vão me ajudar aqui. Derivada de x menos 2 ao quadrado, eu vou usar a regra da cadeia, né? Que tal eu fazer assim? Derivada de... Não era para ter seta aqui. Já sei por que teve seta. Porque eu escolhi a canetinha que tinha setinha aqui do lado. X menos 2 derivado. Eu vou usar a regra da cadeia. Que tal eu fazer assim, ó? D com relação a x. No lugar desse x menos 2, eu poderia chamar de u, né? U ao quadrado vezes du dx, né? E aqui fica com relação a u. Mais derivada de v ao quadrado com relação a x, com relação a v, né? Vezes dv de x. Então, esse x menos 2 eu chamei de u, esse y mais 1 eu chamei de v. Tudo isso aqui é igual a derivada que vai dar zero. Derivada de u ao quadrado com relação a u é 2u. Então, vai ser 2x menos 2. Né? Porque u é x menos 2. Vezes du de x. Bom, du de x é fácil de verificar que vai dar quanto? 1. Né? A derivada de u com relação a x é 1. Mais 2v, eu não vou escrever v, já vou colocar o valor certo. Né? Y mais 1. Vezes... agora complicou, né? Porque é com relação a x, então vezes y' só, dy de x, vezes y'. Tudo isso igual a zero, né? Mas é justo o que eu quero achar, se não sobrasse esse y' aqui, eu não ia achar derivada nenhuma. Esse 2 vai sumir com esse 2 aqui, que eu vou colocar como fator comum, igual a zero. E aí, a derivada do círculo, né? Não importa o ponto, né? Aqui ficou bem genérico. É igual a menos x menos 2
dividido por y mais 1. Essa é a derivada do círculo em qualquer ponto do círculo. No ponto x igual a 3, basta substituir x igual a 3 e o y correspondente. Eu vou achar qual que é o y correspondente agora. Então, coloca x igual a 3 ali, eu vou ficar com 1 ao quadrado, sai daí, mais y mais 1 ao quadrado igual a 4. Y mais 1 ao quadrado igual a 3. Agora, tira a raiz dos dois lados. Né? Y igual a raiz, mais ou menos raiz de 3 menos 1. Então, menos 1 mais ou menos raiz de 3. Né? Eu encontrei dois y. A raiz de 3 é 1,7, mais ou menos. Então, eu vou ter um y' t igual a menos 2,7 e um y, duas linhas, igual a 1 mais 1,7, 0,7, né? Então, menos 1 mais 1,7, 0,7 positivo. Já vamos fazer esses gráficos no Excel para entender bem. Ainda não chegamos na equação. Vamos fazer primeiro o gráfico dos círculos. Vou colocar aqui x e y. Nós vamos fazer o gráfico em x. Só vou dar uma olhadinha lá para a função de novo. O raio é 4. Não, o raio é 2. Eu vou fazer de 0 até 4, é o que faz sentido aqui, né? Em x de 0 até 4. 0. E aqui eu vou fazer de 0, 0,1 em 0,1. Igual a este. Mais o de 0,2 em 0,2. 0,2. Eu poderia colocar o d aqui do lado, seria melhor ainda. 0,2, o quanto que varia, né? dx. 0,2. Igual a este mais este daqui fixo. Se eu precisar mudar, fica mais fácil. E aqui eu vou puxar até 4. Eu tenho dois y, na verdade, no Excel, né, para fazer o círculo. A parte positiva e a parte negativa. Então, eu vou ter, chama de y1, y2, igual a raiz. Esse cara aqui. Não só a raiz, era a raiz de 4 menos esse cara ali ao quadrado, né? Então, era de 2 ao quadrado. Menos o x ao quadrado. Eu deveria ter colocado um cifrãozinho, né? Aqui na frente do A. Por quê? Porque eu vou puxar esse cara aqui por lado, ó, e eu quero que ele não venha. Além disso, nesse do lado, eu vou colocar um menos. Se tratar do círculo, né? A parte de cima e a parte de baixo. E aqui, eu já estou verificando que deu um monte de número com raiz negativa, porque eu errei, porque a função não é essa. O círculo não está centrado na origem. Eu tenho uma situação em que o círculo não está centrado na origem. Então, eu vou sofrer um pouco mais para fazer isso, mas eu tenho que isolar o y aqui, né, sabendo que o x é conhecido. Eu vou escrever aqui y mais 1 ao quadrado igual a
2 ao quadrado, que é o raio, poderia colocar 4, por que não? Menos x menos 2 ao quadrado. Aqui eu já jogo mais ou menos, né? Eu tenho y mais 1 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos x menos 2 ao quadrado. E depois eu só coloco 1 menos. Eu vou fazer isso agora lá no Excel. Vou deixar aqui para o lado. Vocês não vão ver, mas eu vou ver. Daí eu consigo copiar mais fácil. Então, o y1 vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado menos x menos 2 ao quadrado, né? O x é o cara que eu vou clicar aqui e subir 2. X, vou colocar o cifrãozinho na frente dele, só da coluna. Menos 2, fecha, ao quadrado. Isso é a raiz. Mas eu tenho que passar o 1 para o outro lado, né, que era y mais 1, então ele vai passar como menos 1. Beleza, e agora eu vou fazer até lá embaixo. E agora tem que dar tudo certo. Ó. O último não deu por erro numérico, né? Aqui talvez ele considerou um pouquinho mais do que 4, né, porque são erros, né? 0.2, né? Você quer ver? Ele dá certo. É só botar 0.199999, pronto. Né? Ele vai acabar. Agora deu certo, né? Ele arredondou para quase 0.2. Agora, este cara de cá é a mesma coisa, só que a raiz é positiva. Só que a raiz é negativa, né? Só a parte da raiz é negativa, não tudo. Então, tá certinho aqui. Aqui era positivo. Aqui deu menos 1 também, porque o x é 0. Pode ver que os demais já não deram exatamente o mesmo valor. Vamos ver se deu algum número negativo. Não, tá tudo ok. Vou fazer o gráfico. Tem que sair um círculo. Um círculo deslocado, né? E olha aqui, ó, se não saiu o círculo, né? Saiu um círculo, né, cujo centro tá aqui, ó. Eu vou ajeitar essa escala, né? Porque aqui vai até... Se o círculo tem o raio em menos 2 e 1, eu vou fazer em y, né? Como o centro é menos 2 e 1 e o raio é 4, então aqui como é menos 1, como é menos 1 para y e o raio é 4, está aqui na minha cara, né? Eu vou fazer a escala ir até 1. Então, de 1 até menos 3. De menos 3 até 1. O raio é 2, não é 4, desculpa. Então, é menos 3 é 1, né? 4 é o diâmetro, né? Agora vamos fazer o diâmetro aqui, ó, de 0 até 4 também no eixo X. De 0 até 4. Ficou legal. Agora cuidar para deixar isso aí mais ou menos, né, quadrado, né? Aqui está de meio e meio. Vamos fazer aqui também do meio e meio, então. Agora eu tenho deixar bem quadradas essas linhas de grade. Aí eu consigo acreditar que isso aqui é um círculo. Ele está meio assim, feito por partes, né? Porque o dx é de 0.2. Vamos fazer ele de 0.1? Ele vai ficar um círculo mais bonitinho. Deveria ficar mais bonitinho, né? Claro que agora eu tenho que ir... Eu só fui até 2, né? Só fui até metade, agora eu tenho que ir até 4. Então vamos. Até 10 não faz o menor sentido, né? Porque daí vai dar aquelas raízes negativas. Até
até 4, né? E sendo que o último ele deu também num, né? Porque 0.1 é um erro numérico, nós podemos fazer 0. Né? Mesma coisa que 0.1, agora vai dar certo. Ele anda Ah, não, é 0.0, né? Tem que botar mais um 0 aqui, ó. Para dar 0.1, né? Por favor. Agora deu certo, inclusive o último. Até a linha 42. Então, eu vou pedir para ele vir. Aqui, ele estava indo até a linha 22. Agora eu vou pedir para ele ir até a 42. 42. E aqui 42. Ele fez a parte de cima. Vamos fazer a parte de baixo aqui também. 42. 42. Beleza, eu tenho o círculo. Eu quero agora as tangentes aqui, né? Porque tem uma tangente ali em cima. Se consigo desenhar uma reta, consigo. Tem uma tangente aqui, ó. Aqui no ponto 3, ó. Tem uma tangente, né? E vai ter outra tangente também. Nesse ponto 3 aqui também. Vai ter outra tangente assim, ó. Que não está bem tangenciado. Vamos melhorar aqui, ó. E tem outra tangente. Eu quero as equações dessas duas retas, né? Bom, vou ter que encontrar as derivadas. Vamos lá, vou apagar as tangentes agora. Vamos achar as derivadas. As derivadas nós já achamos aqui, ó. O nosso quadrinho é menos x menos 2, y mais 1. Vou copiar elas. Como eu tenho dois y, né, naturalmente eu vou ter duas derivadas. Então, eu vou chamar de y' 1 e y' 2. O y' 1 é igual a... Os dois são quase iguais, né? Menos x menos 2. X menos 2. Vou colocar um cifrãozinho aqui. Dividido por y mais 1. Sempre o parênteses, né? Esse eu não vou colocar cifrãozinho, porque quando eu puxar para o 2, eu quero que ele venha para o 2 também. Mais 1. Divisão por 0. Por quê? Porque a soma desse cara com 1 dá 0, né? E de fato aqui, ó, quando é menos 1, né? Quando y é menos 1, a derivada não existe, né? Você não sabe se ela dá 90 graus, né? Tangente de 90 não existe. Todo sentido do mundo, né? Puxa para cá também. E agora manda para baixo. Para evitar esse tipo de situação, eu vou, ao invés de 0, escrever 0.0000. Bom, posso dar uma desperta, usa a potência de 10. 1e na menos 12. Né? Daí, simplesmente a derivada deu estupidamente elevada. Vamos ver se deu negativo. Oh, lá deu errado agora, claro, né? Porque eu vou fazer esse cara aqui, ó, com menos 9, que é capaz. Agora deu certinho, né? Foi até quase 4. Posso botar até mais 9 ali para 999. Vamos ver como é que fica lá embaixo. Mais um 9 para ver se vira 4. Ainda não. Mais um 9. Parece brincadeira. Aí, virou 4. Muito bem. Fiz as duas derivadas, né? Vou deixar isso aqui no cantinho. E vou colocar o gráfico das derivadas aqui também, né? Aqui virou potência de 10, eu vou formatar esse eixo para que não fique... Eu não preciso formatar aqui, acho que se formatar aqui já dá certo. Formatar células. Número. Nenhuma casa.
Então, uma casinha depois da vírgula é bom, porque é 1.1, né? Já ficou melhor. Vou adicionar as derivadas, sempre lembrando que essa derivada aqui, ela é muito grande, né? Olha aqui ó, o valor que ela deu. Eu vou eliminar, eu acho que até vale a pena aqui, ó, depois eliminar a primeira, né? Eliminar a primeira e a última derivada. Vamos eliminar elas, porque elas são muito grandes. E adicionar os gráficos das derivadas agora. Só para eu entender, não que o exercício pediu, ele pediu só no ponto x igual a 3, né? Então, adicionar y1', os valores de x estão aqui ao lado, os valores de y, espero que nossa memória esteja boa, eles estão aqui do lado. E aqui eu já vejo a derivada, eu não sei de qual função que é, se é da 1 ou da 2, mas a gente já vai analisar, né? Derivada positiva é da 1, né? Vou pintar da mesma cor, para a gente saber já de qual função é. E depois eu vou compartilhar esse arquivo com vocês. Então, esse cara eu vou pintar de azul, né? É o mesmo azul que esse aqui, só que eu vou deixar ele pontilhado, né? Para a gente saber que esse é derivada. Pontilhado um pouco diferente. Esse pontilhado aqui, né? Então, veja, a derivada ela é positiva, né? Aqui a derivada é zero, ela passa pelo zero, né? E depois a derivada é negativa. Muito legal. Vou fazer a... E o bom é que pode ser na mesma escala, né? É porque nós apagamos esse primeiro aqui, senão não ia dar. Senão isso aqui ia lá para a caixa prego, quer ver? Ah, porque a escala estava fixa, não teve problema. Legal. Então podemos deixar. Ele iria para a caixa prego, mas é que a gente fixou essa escala, né? Então ele não passa de 1 nem a pau, né? Mas se eu colocasse assim, ele ia para a caixa prego, né? Mas eu não quero. Não quero. Vou deixar assim, que ficou muito bom. Não tem problema nenhum, posso deixar isso aqui. Agora vamos fazer a outra derivada. Eixo x. Não, eixo x é aqui, ó. Ali era o nome. O nome é aqui. Ainda bem que eu dei o Ctrl X. Não vai dar certo, tem que selecionar. Então vem para cá. E seleciona o y da série, que é a derivada 2. E aqui eu tenho a derivada 2, eu vou pintar ela da mesma cor, né? Ela começa negativa, ela é zero, né? E depois ela é extremamente positiva. E agora um pontilhadinho. Ficou muito legal porque eu consigo encontrar a derivada da curva, né? Eu sei que aqui em x igual a 3, né? A derivada laranja, ela dá mais ou menos meio, né? E a azul dá mais ou menos menos meio, né? Tanto é que a azul ela desce assim, ó, negativa, né? E a laranja ela sobe, por isso que a laranja deu positiva e a azul deu negativa. Eu posso também olhar aqui no x igual a 3, quanto que deu, né? Então, olha, uma derivada deu mais ou menos menos meio, né? E a outra mais meio. Nós vamos calcular isso na unha, claro, né? Eu aqui apenas quis apresentá-los, né? Nós calculamos aqui a derivada, né? Coisa que não é difícil, nós calculamos o x e o y. Né? Agora é fácil de fazer essa conta aqui, ó. Você substitui o x igual a 3 e o y igual àqueles valores que nós encontramos ali. Então, nós vamos encontrar a derivada, né, y'1,
e y'2, né? Fazendo como? Menos, né? 3 menos 2, que é no ponto x igual a 3, dividido por, no ponto x igual a 3, o y, né? Vale menos 2,7 ou 0,7. Menos 2,7 mais 1, né? Ou menos 3, menos 2 sobre 0,7 mais 1. Né? Essa vai dar uma derivada negativa e essa vai dar uma derivada positiva. Né? Uma de menos, né? Se você fizer as continhas, essa aqui vai dar de mais 0,6, né? E essa aqui vai dar de menos 0,6. Muito bem, encontrei as inclinações, né? Agora eu tenho que encontrar a equação de cada uma das retas. Vamos lá. A reta 1, né? Ela é 0,6x mais b. E a reta 2, ela vai ser de menos 0,6x mais b. Aproximado, tá? Estou fazendo as contas aproximadas. Para eu encontrar esse b, eu preciso conhecer um ponto da reta, de cada uma das retas. Mas eu conheço no ponto x igual a 3, eu conheço cada y, tá? No ponto x igual a 3, né, que é o ponto dessas duas, tem um y para cada reta. Nós calculamos, né, aqueles y lá. Um deu menos 2,7 e o outro deu 0,7, né? Para reta com coeficiente angular positivo, deu, né? Positivo é aquela que está do lado de baixo, né? E negativa é aquela que está do lado de cima. Então, para aquela que está do lado de baixo, o y é negativo, né? O y é negativo e deu de menos 2,7. E para essa que está em cima, o y é positivo e deu 0,7, né? Foi o que nós calculamos aqui. A gente também pode dar uma conferida lá no Excel. Vamos dar uma conferidinha lá? Quando x igual a 3, é 0,7 e menos 2,7. Então, estamos de acordo. E agora, eu posso calcular a equação da reta, né? Aqui da primeira, eu tiro o quê? Menos 2,7 é igual a 0,6x, né? 0,6 vezes 3, mais b. Né? E você consegue achar b aqui com facilidade, que é menos 2,7 menos 1,8. B igual a menos 2,7 menos 1,8. Vou fazer aqui, ó. Menos 2,7 menos 1,8, né? A menos 0,9. Não. Eu fiz alguma coisa errada. Menos 2,7. Menos 4,5. Menos 4,5. E agora vamos fazer o outro. O outro y é 0,7. 0,7 igual a menos 0,6 vezes 3 mais b. 0,7 mais 1,8 igual a b. Zero 0,7 mais 1,8, 2,5. Vamos fazer a equação dessas retas aí, para ver se elas são, de fato, tangentes. Olha que aprendizado fabuloso de funções hoje também, hein? Então, esse cara eu vou colocar para cá agora, né? Eu também não quero deixar de vê-lo, né? Y
da reta 1, né? E y da reta 2. Lembrando que y igual a x mais b, né? Então, y é igual a 0,6, ela vai ser aproximada à tangente, porque nós usamos aqui valores aproximados, né? Se bem que eu vou colocar esse 0,6 aqui, depois se a aproximação for muito grosseira, a gente pega valores exatos. Mas não tende a ser. Então, y igual a 0,6 vezes x mais b, que no primeiro aqui, né, é negativo, menos 4,5. Clique duplo, era para ir até lá embaixo, né? Ele não foi porque eu tenho que colocar aqui do ladinho para ele entender isso, né? Agora eu vou fazer o clique duplo aqui e ele vai. A segunda reta era igual a menos 0,6 vezes x mais o b, que deu de 2,5. E agora vamos adicionar os dados aí. Selecionar dados, adicionar. O nome do primeiro é a reta 1. Os valores de x são iguais para todos. E os valores de y, esses aqui. E apareceu a reta tangente aqui embaixo, ó. Eu vou aumentar essa escala, ao invés de ser de 0 a 4, eu vou fazer ela ser de menos 2 a 6. Eu vou aumentar 2 para cada lado. Menos 2 a 6. Agora em y, ao invés de ser de menos 3 a 1, vai ser de menos 5 a 3. Essas linhas aqui, eu também vou ter que dar uma mudada aqui. A principal, eu vou fazer ela ser 1. Pronto. Tá meio oval, vou ter que dar uma espichada aqui. E agora eu vejo aqui a derivada, né? Que legal, né? E a reta tangente, né? É uma pena que a reta tangente ela não passou do 4. Tem um jeito dela passar do 4, né? Tem um jeito. A gente pode puxar tudo isso aqui, mesmo que o círculo não exista, né? A gente puxa isso. A reta vai existir, né? Então, só para a reta, a gente vai puxar até a linha 70, né? Só para as retas. Vai ficar legal. Né? Então, esse cara aqui, ó, que ia a linha até 42, agora eu quero que ele vá até a linha 70. Agora eu vejo a reta tangente, né? Ela deu uma forçadinha na tangente aqui, ela virou quase secante por conta dos nossos arredondamentos. Agora eu vou fazer a outra reta tangente no ponto x igual a 3 lá em cima. Tenho aqui até 70 mesmo. E o y aqui. Veja que ela apareceu lá em cima, ela tinha que aparecer aqui embaixo, né? Vamos ver se eu fiz ela certo. Eu peguei ela certo. Aqui eu fiz uma coisa errada aqui, que ela está para cima e ela deveria ser para baixo. Né? O coeficiente angular dela é negativo. Agora sim, agora ela é tangente aqui também, no ponto x igual a 3. Eu desenhei, então, o círculo, as derivadas e tenho a equação da reta tangente, né? Dessa verdinha aqui, eu deveria pintá-la de azul também. E
talvez colocar uma outra linha, né? Só para dizer que é uma reta tangente. E essa aqui eu vou pintar de laranja. E colocar um outro tipo de linha. Pronto. Eu tenho as duas tangentes aqui. Muito bem, meus caros. E fizemos, né, o exercício que eu pedi para vocês fazerem no Moodle ontem. Tudo com derivação implícita, numa boa, né? Esse exercício vocês podem olhar em casa, não vou fazê-lo. E, por fim, vamos dar uma olhadinha nesse fólium de Descartes. Mas antes de eu fazer, o Daniel, Isaac, Luca, como é que foi aí? Foi compreendido o que eu fiz aí no Excel? Foi sim, professor. Entendido aí. Legal. Luca? Foi, eu respondi na mesma hora, acho que mandei para fazer, mas foi sim. Ah, tá. Legal. Bom, agora nós vamos fazer algo que é um pouco... Esse aqui é difícil, ó. Eu acho até complicado de fazer esse cara aqui no Excel, sabe? Porque... nem faço ideia de como fazer esse aqui. Mas pede-se para encontrar a derivada desse cara, né? Eu não consigo isolar a função e eu quero a derivada. Qual que é a ideia? É derivar dos dois lados, né? Sai derivando, né? Então, sai derivando dos dois lados. Eu não vou fazer cada passo da derivada aqui. Acho que eu vou fazer só um passo, tá? Só o passo daqui para frente, porque isso é importante, né? Derivada de x ao cubo, todo mundo sabe que é 3x quadrado, né? Agora, o problema aqui é derivada de y ao cubo com relação a x. Pelo menos eu me confundia muito isso na graduação. E aqui vai ser igual a 3 vezes a derivada de xy. Derivada com relação a x de xy. Essa derivada aqui que é perigosa, porque ela é com relação a x. A do lado de lá também é perigosa, né? Porque tem o y. Então, o que a gente faz? A gente faz derivada de y ao cubo com relação a y, que eu sei fazer, que é 3y quadrado, essa é moleza, né? Só que eu quero com relação a x. Então, você vai multiplicar por dy vezes dx, tá? Porque é o mesmo efeito, tá? Bom, daí ele vai carregar junto o y', que é o caso aqui, ó, ele carregou junto o y'. No lado de lá da equação, você vai ficar, né, com 3 vezes, né, a derivada do x vezes o y, mais a derivada do y vezes o x. 3 vezes... A derivada do x é 1, né? Vezes o y. Mais a derivada do y com relação a x. Você até pode dizer, ó, derivada do y com relação a x, né? Faz com relação a y e depois faz vezes dy de x. É a mesma coisa, né? Por quê? Porque isso aqui dá 1, né? Derivada de y com relação a y dá 1. Fica 1 vezes dy de x, né? Então, vai ficar x vezes, né? Esse x vezes o dy de x, que é o próprio y'. Bom, e aí você isola o y' e você encontra a derivada do fólium de Descartes, que era aquele lacinho que a gente viu antes, assim, né? E aqui é o eixo x e aqui o eixo y. É claro que a derivada agora depende dos pontos x e y. Bom, e não satisfeito, o cidadão te pede... Encontre uma equação para a linha tangente do fólium nesse ponto 3 meios e 3 meios. Né? 3 meios é 1,5. Tá? Então, vamos supor que 3 meios e 3 meios seja um ponto, sei lá, aqui. Né? Então, a derivada pode ser essa, como pode ser essa. Né? Eu posso ter... Bom, e tem mais essa derivada aqui embaixo ainda. Meu Deus, tem 3 derivadas para encontrar. Bom, não tem choro, então vamos fazer. Tem que fazer, encontrar a equação dessa linha tangente. Vou primeiro só copiar essa derivada aqui.
y' igual a y menos x quadrado sobre y quadrado menos x. Bom, eu quero saber a derivada no ponto 3. Ah, mas é fácil, ó. Se ele disse que o ponto x era 3/2 e o ponto y igual a 3/2, só substitui, né? Então você vai ter y' igual a 3/2 menos 9/4, dividido por 9/4 menos 3/2. É só isso, tá? Não é difícil. E aí você vai encontrar a derivada, né, igual a menos 1. Eu esperava encontrar 3 derivadas, encontrei só uma. Né? Claro, não tem nenhum termo raiz quadrada, nada. Né? E só se eu der a sorte, imagino de ter encontrado por aqui, ó, e essa derivada aqui ser igual a essa derivada. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Ah, mas num único ponto só pode ter uma equação de reta, né? Então, 3/2 e 3/2 é aqui, porque aqui o y é negativo e aqui o x é negativo. Bom, tudo bem, faz sentido. Né? Bom, a equação da reta é y igual a ax mais b. A equação da reta tangente vai ser, então, menos 1x mais b. Passa pelo ponto 3/2 e 3/2, então é menos x, né? Mais 3... Opa, 3/2 é no x, cara, não é no b. É menos 1 vezes 3/2 mais b. Eu quero descobrir o b, né? b igual a 6/2. b igual a 6/2, que é igual a 3. Então, a equação da reta tangente vai ser menos x mais b, menos x mais 3. Acabamos de encontrar a equação da reta tangente. Eu tenho também a equação da reta tangente aqui, ó. Essa aqui, ó, no slide. Né? É a mesma equação, né? Y igual a menos x mais 3. E aqui está o ponto 3/2 e 3/2, né? Onde eu encontrei a inclinação da reta. É bem aqui, né? Nesse pontinho aqui, nesse biquinho. E, aparentemente, né, a inclinação é a mesma da inclinação aqui de baixo. Né? No mesmo ponto. Bom, em qual ponto do primeiro quadrante eu tenho uma linha horizontal? Ah, meu amigo. Como eu sei onde eu tenho a linha horizontal? Quando a derivada é igual a 0. Então, você pega essa equação da derivada aqui e iguala ela a 0. Vou fazer y menos x ao quadrado dividido por y ao quadrado menos x igual a 0. Né? E eu fico lá tão feliz porque eu jogo esse para lá, né? E já sumo, né? Sumo com esse denominador. Eu vou descobrir que no ponto em que y igual a x quadrado, né, nesse ponto em que y igual a x quadrado, eu vou ter como consequência derivada igual a 0. Mas ele pediu qual o ponto, ele não pediu uma fórmula para encontrar o ponto. Ah, eu quero ser no ponto x igual a 1, x igual a 12. Você não disse nada. Você disse que no ponto onde y igual a x quadrado. Explique direito. Bom, o fólio de Descartes, ele tem uma equação. X ao cubo mais y ao cubo igual a 3xy. E quando essa condição ocorrer, a derivada vai ser 0. Então, você ainda tem mais um passo para fazer. Você vai dizer que a derivada vai ser igual a 0 quando, de novo, y igual a x quadrado. Quando isso acontecer, né? Nesse caso, né? Nessa condição aqui, você tem derivada igual a 0. Então agora encontre o ponto, né? Não fique só de papo. Aqui eu tenho x ao cubo mais, santo Deus, né? X na sexta igual a
3x na quarta. Ainda bem que vai dar para reduzir bem isso aí, ó. X na sexta menos 3x na quarta, mais x ao cubo igual a 0. Coloca o x ao cubo em evidência. Então vai ficar x ao cubo menos 3x mais 1 igual a 0. Eu até tinha esperança que ia dar uma espécie de uma equação biquadrada aqui, não, mas é x ao cubo mais x na sexta, né? Eu vou sofrer um pouco mais do que eu acreditava sofrer, né? Vamos de novo, x ao cubo mais x na sexta igual a 3x. Aqui é x ao cubo também, não é x na quarta, ó. Por isso que o meu sofrimento, né? Nada de sofrer, cara. Aqui é 3x ao cubo. Então, aqui, esse cara aqui vai ficar x na sexta, menos 3x ao cubo. Ih, cara. Vou apagar isso aqui, que agora ficou confuso, ó. X ao cubo mais y ao cubo, né? Igual a 3xy. Né? No lugar do y, coloquei x quadrado. X ao cubo mais x na sexta igual a 3x ao cubo. Isso tá legal. Agora, eu vou colocar o x ao cubo em evidência. X ao cubo que multiplica 1 menos 3 mais x ao cubo. Igual a 0. X ao cubo que multiplica menos 2 mais x ao cubo igual a 0. Tenho duas soluções aqui, ó. X igual a 0 e x igual a raiz cúbica de 2. Qual das duas eu escolho? A princípio, qualquer uma das duas. Mas você tem que cuidar que lá na derivada tem um probleminha. O y quadrado precisa ser diferente de x. Então, x igual a 0 não pode ser solução, né? Você tem duas condições para atender aqui. A primeira condição é que y precisa ser igual a x quadrado, né? Isso ok. E a outra condição é que y quadrado precisa ser diferente de x. Essa não pode acontecer de jeito nenhum. Agora, se x for igual a 0, y é igual a 0. E 0 quadrado é igual a 0. Ferrou. Então, 0 você não pode escolher. Vou ver se a outra eu posso escolher. X igual a raiz cúbica de 2. Bom, se x for igual a raiz cúbica de 2, né? Se x igual a raiz cúbica de 2, isso implica que y igual a... Aqui, ó, não 1/3, né? Raiz cúbica de 2. É igual a 2 elevado na 2/3. Ah, isso pode. Né? Isso pode. Eu vou fazer agora... x igual a raiz cúbica de 2, né? Não vai ter problema. Y vai ser diferente de x. Legal. Vai ser legal. Né? Eu posso... Então, esse y quadrado, né? Se eu pegar esse cara aqui e fizer ao quadrado de novo, né? Ele vai ser diferente de x. Tá legal. Então, pode ser a segunda opção. Né? Essa é onde eu tenho a reta tangente horizontal. E como é que eu comprovo isso? Bom, você comprova isso substituindo aqui, né? A derivada, né? Para qualquer ponto, a derivada é y menos x ao quadrado dividido por y quadrado menos x. Né? E eu vou colocar a raiz cúbica de 2 agora. Né? Então, vamos encontrar a derivada quando x igual a raiz cúbica de 2.
Bom, a gente já viu, porque nós já calculamos, né? Que quando o x é raiz cúbica de 2, o y, né, como consequência, vai ser isso aí ao quadrado, né? Na 2/3. Agora eu vou fazer aqui 2 na 2/3 menos 2 na 1/3 ao quadrado dividido por 2 na 2/3 ao quadrado menos 2 na 1/3. Aqui debaixo não vai dar zero, com certeza, e aqui em cima vai dar zero, com certeza. Então, essa derivada deu igual a zero. Eu acabei de encontrar o ponto onde a derivada é zero, né? E se eu der uma olhadinha aqui, ó, né, é o ponto raiz cúbica de 2, né? Isso aqui é 2 na 1/3, né? E esse aqui é o ponto 2 na 2/3, né? Se há dúvida, calcula, né? Raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2 ao quadrado, né? Raiz cúbica de 2 ao quadrado aqui deu um pouquinho mais do que 1,5, né? E raiz cúbica de 2 deu mais ou menos 1,2. Vamos conferir isso aqui no Excel? Será que ele faz raiz cúbica? Se ele não faz raiz cúbica, ele faz elevado, né? Nem vou testar se ele faz raiz cúbica. Vou fazer 2 elevado a 1/3. Deu 1,2, né? E o y deu 2 elevado na 2/3. 2 elevado na 2 dividido por 3. Tem que ter o igual na frente, senão ele não faz a conta. Então, 1,6. Né? Então, 1,6 e 1,3, mais ou menos. Dá uma espiada, né? Eu acredito que isso é 1,3 e aquele é 1,6, né? E aonde eu tenho tangente igual a zero. Luca, Flávia, Matheus, Júlia, Gustavo, Daniel, tranquilo? É compreendido, né? Tranquilo não é a palavra mais adequada. Sim, senhor. Sim, legal. Então, meus caros, desejo um excelente final de semana para vocês. Logo coloco a aula de ontem e a aula de hoje no Moodle, no site lá. Um abração, até mais. Tchau, tchau.